Olá, olá, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? Por causa da Covid. E que bom ter vocês aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos lá para mais uma aula, as grandes navegações. Hoje nós vamos falar, né? Então vamos começar a falar sobre a questão da construção do mundo moderno, né? E tudo começa com a questão das chamadas grandes navegações. Então, o objetivo é compreender as causas e as consequências da expansão marítimo-comercial. No passado, pessoal, quem era na Europa só conhecia a Europa e parte da Ásia e da África. Quem era da Ásia só conhecia parte da Ásia e da Europa, né? O que estava além do Oceano Atlântico ninguém conhecia, né? Então, assim, ninguém tinha passado, atravessado o oceano para chegar aqui na América. Então, com as grandes navegações, os povos, né? Todos os povos dos continentes, né, do planeta vão entrar em contato. Então, vai ter aqui um encontro de povos, um encontro de culturas. Então, vamos entender como isso começou. E vai ter causas e consequências, né? Bom, então tudo começou com as chamadas grandes navegações. Você já imaginou o que é viajar para lugares distantes em embarcações frágeis e pequenas? Viajar em barcos lotados e com pouco espaço para os tonéis de água? Viajar sem nenhuma certeza do caminho? Pois bem, esses foram alguns dos desafios enfrentados pelos europeus durante as chamadas grandes navegações, conjunto de viagens de longa distância feito pelos europeus durante os séculos XV e XVI. Então, antes deles iniciarem essas navegações, eles enfrentaram bastantes perigos. Então, eles tinham medo de navegar porque existiam o mar, o oceano, né? O Oceano Atlântico, o mar era algo desconhecido para eles. Eles nunca tinham navegado em oceano aberto. Então, tinham medos reais. Então, eles enfrentaram medos reais e medos o quê? Imaginários, né? Medos que vinham da cabeça deles. E quando a gente não conhece algo, a gente começa a fantasiar, não é? A gente começa a fantasiar, oh, não, tem medo disso, porque pode ter isso, pode ter aquilo. Então, vamos ver quais são os medos reais. Os perigos reais estavam relacionados à questão das tempestades, né? Então, estavam os ventos desfavoráveis, né? Como, por exemplo, as tempestades. Uai, quem não tem medo, né, de estar numa tempestade em pleno mar, né? Então, as tempestades, vou colocar aqui, né? Tempestades, os ventos, né? Desfavoráveis, então era um perigo, ameaça de encalhe, né? Medo, do barco afundar, lugares desconhecidos, a fome, doença e a sede nos navios, porque eles ficavam meses navegando, então aconteciam de doenças típicas, né? Sede, a água acabava, né? Então, tudo isso eram problemas reais, perigos reais. E os imaginários? Os imaginários era a crença de que a Terra era quadrada, então eles acreditavam que a Terra fosse quadrada. Então, se fosse navegando, ia cair num abismo, né? Então, era como se fosse um disco. Claro que a Terra não é quadrada, né, gente? A Terra não é quadrada. Então, mas eles acreditavam na época, eles não tinham conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, que os navios se incendiariam, né, se chegasse na linha do Equador, que no oceano tinha monstros terríveis que iriam engolir as embarcações, além de sereias e tristões. Então, esses eram os perigos imaginários que não existiam. Então, quer dizer, eles tinham que lidar com tudo isso. Essa aqui é uma gravura do século XVI. Tá vendo como é que eles imaginavam que acontecia se entrasse muito, né, em alto mar? O monstros gigantes, né, e engolir as embarcações, começa a serpente gigante aqui. Mas o que motivou, então, os europeus, principalmente os portugueses, né, que vão iniciar, a vencer esses medos? Vontade de enriquecer, vontade de ficar rico, quer dizer, se dar bem no comércio, né? Então, o motivo principal foi o comércio, né, de conseguir as especiarias, o comércio das especiarias, cravo, canela, noz moscarda, pimenta do reino e artigos de luxo, tecidos, tapetes, seda, porcelana, que eles iam buscar no Oriente, né? Ou seja, onde hoje estão a Índia e a China. Então, para isso, eles tinham que ir lá. Eles compravam, os europeus compravam essas mercadorias e revendiam na Europa e lucravam muito. Então, o Mediterrâneo era controlado pelos italianos. Então, os europeus que, né, os italianos, foram os que começaram. Então, eles
eles começaram eles já mexiam com esse comércio, só que aí os outros, né, como os portugueses, precisavam também chegar a esse comércio que não fosse pelo mesmo caminho dos italianos. Então, eles vão buscar um novo caminho para se chegar na Índia e na China pelo mar, né? Para se chegar ao comércio das especiarias, buscar um novo caminho para o Oriente. Que caminho era esse? Através do mar. Então, havia também outros motivos, desejo de expandir a fé cristã, a liderança da expansão marítima, tudo isso. Então, Portugal foi o primeiro a iniciar as chamadas grandes navegações, né? Então, assim, eles criaram a chamada Escola de Sagres, que é uma espécie de faculdade para aprender as técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Então, eles vão utilizar a bússola, né? Que é tipo um reloginho que sempre indica o norte, né? Isso é muito importante para quem entra, né, em alto mar para se orientar. A caravela, que eu vou falar dela agora, que era um navio, né, movido a vento, mapas, astrolabe e pólvora, né, arma, né? Então a bússola e a pólvora inventados pelos chineses. Então a caravela é esse navio aqui movido a vento, o vento batia aqui, né, nessas velas e movimentava então aqui essa caravela. Sabe que as caravelas significavam um grande avanço técnico para a época, pois além de serem ligeiras e fáceis de manobrar, podiam entrar em rios, contornar bancos de areia e zarpar com certa velocidade em caso de ataque. Então, hoje parece rudimentar, mas na época era uma tecnologia. Então, os portugueses foram os primeiros, né? Se a gente for olhar, onde está aqui, eu estou mostrando aqui, ó, tá vendo? Era o mar Mediterrâneo, até hoje é o mar Mediterrâneo, é um mar interno, tá vendo? Que ele não é aberto, né? Então, onde está o branquinho aqui que eu estou apontando? Então, é um mar que está entre o continente, a África, a Europa, que está aqui, que não aparece, a Europa e a Ásia. É o mar Mediterrâneo. Então, os italianos pegavam as mercadorias aqui, passavam aqui por dentro, para chegar até aqui, na Índia. Então, esse era um caminho fácil. Em 1750, os turcos tomaram essa região aqui, 1450, 1470. Os turcos, né, tomaram essa região aqui e não deixavam os italianos passar. Então, os italianos tinham que comprar a mercadoria deles aqui. Aí os italianos vinham por aqui, pelo mar Mediterrâneo, parava aqui em Lisboa, que é a capital de Portugal, para vender os produtos aqui. Aí os portugueses cresceram o olho, opa, vamos entrar nesse comércio de especiarias e artigos de luxo, que isso dá dinheiro. Só que eles não podiam passar aqui pelo mar Mediterrâneo, porque os italianos já faziam esse comércio. E também os turcos não deixavam ninguém passar, que era o caminho mais perto para se chegar na Índia. Então, eles vão ter que fazer isso aqui, ó, pessoal. Navegar contornando a África. Só que isso é uma coisa totalmente desconhecida. Demorou 83 anos para eles fazerem essa rota aqui. E nisso eles iam parando com o passar do tempo, aperfeiçoando as caravelas, aperfeiçoando as técnicas de navegar, até iniciou a escravização africana justamente nesse período, né? Essa ideia de pegar povos da África e escravizar. Então, aqui, ó, é nessa aqui, começou em 1415, com a conquista de Celta, 1488, Bartolomeu Bueno chega aqui, e depois de 10 anos conseguiram chegar na Índia. Então, foram 83, não. Os espanhóis também cresceram o olho, também queriam navegar. Aí um navegador experiente chamado Cristóvão Colombo chegou até os espanhóis e falou, olha, eu tenho uma forma de chegar também na Índia, no Oriente, seria navegando em direção contrária ao Ocidente, isto é, dando uma volta em torno do mundo. Enquanto os portugueses seguiam essa rota de navegar próximo da África, né, próximo do continente africano, eles queriam fazer isso aqui, ó, sair daqui da Espanha, que ficava aqui vizinha de Portugal, e dar uma volta no mundo e chegar aqui, igual eu estou fazendo aqui, ó, navegando, até chegar aqui na Índia. Doido, né? Só que eles nunca tinham feito isso. Aí o Colombo, ele estava acima do tempo dele, porque ele ficava observando os navios sumirem no horizonte e sumiam descendo. Então, ele imaginou que a Terra não fosse quadrada, mas que a Terra fosse redonda. Então, ele podia sair de um ponto e chegar no outro. Em 12 de outubro, ele não chegou na Índia, ele chegou na América, aqui na América, acreditando ter chegado às Índias. E ele chamou os povos aqui de índios, né? E por isso que os nossos povos chamam, porque ele achou que ele foi navegando aqui, ele saiu daqui, né? A mando dos espanhóis, e chegou aqui, acreditando ter chegado aqui, na Índia. Olha aí. Aí ele mandou uma carta para os reis espanhóis que, né, financiaram, né, a viagem dele. Falou assim, olha, cheguei aqui na Índia,
Os índios são muito amistosos, né? E ele morreu acreditando ter chegado na Índia. Depois veio um outro navegador, o Américo Vespucci, falou assim: não, não tem nada de índio, não, são terras, essas terras daqui são desconhecidas. É um novo continente, não é aqui na Índia. Aí é tanto que esse navegador deu o nome aqui dessa região de América, né? Em homenagem a ele. Bom, é isso aqui, essa é a viagem de Colombo. Ele saiu da Espanha, ele queria fazer isso aqui, ó, dar uma volta em torno do mundo, né? Circunnavegação, para chegar aqui na Índia. Mas ele acabou chegando aqui na América, na América, acreditando ter chegado na Índia. E os portugueses já faziam essa rota aqui, contornando a costa da África, né? Aí pronto, teve uma briga entre eles. Epa, não vem pro meu lado, não. Esse lado aqui é eu que vou conquistar. E os espanhóis também, não, então também não vem, não. Então, aí o que eles fizeram? Um tratado, um acordo na cidade de Tordesilhas, na Espanha. Então, o tratado ficou chamado Tratado de Tordesilhas, em 1494. Nesse tratado, ficava definida uma divisão das terras descobertas entre Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha fizeram um tratado, um acordo, dividindo as terras entre eles, as terras descobertas, como está aqui no mapa, tá vendo? Aqui, ó, pegaram o mapa mundo e fizeram uma linha, tá vendo? Traçaram essa linha aqui. Tudo que está para cá é domínio português, tudo que está para cá é domínio, que a leste, né, incluindo aqui a África, é domínio de Portugal. E tudo que está aqui para cá, para a América, né, essa América aqui, a América do Norte, tudo era domínio da Espanha. Pode observar que tem um pedacinho aqui da América que pertence a Portugal, porque está do lado de Portugal. Esse pedacinho é justamente o Brasil, viu, gente? Vai ser o Brasil. Então, vamos ver o que é isso aqui. A chegada de Cabral aqui foi intencional ou por acaso? 2 anos depois, eles chegaram em 1498 aqui na Índia, certo? 2 anos depois, em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição à Índia. Essa esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, né, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios. Apesar da época se afirmar que Cabral, né, se desviou dos caminhos em direção à Índia para fugir das calmarias, hoje se acredita na verdade, os historiadores defendem que não chegar aqui por acaso, não. Ele tinha que descer aqui, não é? E chegar aqui. Só que, na verdade, ele desviou e chegou aqui. Ora, como assim chegou, desviou e chegou aqui? Não era para descer? Já se conhecia o caminho. Aí na época, né, os portugueses falam, não, os ventos desviaram e acabam chegando aqui, ó, no Brasil. Não, hoje fala que não. Eles já sabiam da existência das terras brasileiras pelo Tratado de Tordesilhas. Então, esse pedacinho aqui já pertencia a Portugal. Na verdade, o rei mandou ele desviar, em vez de descer a África e chegar na Índia, o rei mandou o quê? Aqui, ó. Deixa eu pegar esse mapa aqui, não é melhor. Em vez de descer a África aqui e chegar na Índia, o rei mandou desviar e chegar aqui, onde é o Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, para tomar posse desse pedacinho aqui que pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Então, eles não chegaram aqui por acaso, porque os ventos desviaram as caravelas, não. Hoje, os historiadores defendem que eles sabiam da existência das terras brasileiras, que eles chegaram aqui sabendo, de forma intencional, né? Então, é isso aí. Aqui, ó. Olha o mapa aqui do tratado. Tá vendo? Esse pedacinho aqui já pertencia, era o Brasil, já pertencia a Portugal. Isso antes de Cabral chegar aqui em 1500. Então, Cabral chega aqui, toma posse das terras e passou a ser chamada essas terras aqui de Brasil. Só que essas terras pertenciam aos índios, né, pessoal? E aí? Isso é uma outra história. Essas terras não estavam desabitadas, pertenciam aos índios. Depois nós vamos falar sobre isso. Beijinhos, fiquem com Deus e façam as atividades, tá bom? Até mais.